As vinícolas do Rio Grande do Sul, você já sabe, ficaram famosas aí por escravizar trabalhadores lá na Serra Gaúcha, né? É um problema que parece que aconteceu aí mais de uma vez, hein? É bom ficar esperto. E aí, no meio da polêmica toda, me aparece um vereador lá em Caxias do Sul para tentar defender o setor. E as coisas que ele disse são assim abjetas. Tem a história desse vereador de Caxias do Sul. Essas vinícolas, elas estão com um problema seríssimo. Se a justiça for feita aí, eu não sei o que vai ser desse setor no Brasil, porque lá no Rio Grande do Sul os caras produzem o quê? 90% do vinho nacional. Diz que a Bahia tá pegando tração nisso agora, hein? Vai Bahia! Vai Bahia! Vamos produzir vinho também. Cadê a manchete aqui, ó? Entidade Industrial de Bento Gonçalves diz que trabalho escravo está relacionado à falta de mão de obra e sistema assistencialista. Bom, essa é a nota, tá, da associação que representa essas empresas acusadas de escravidão, escravizar trabalhadores, né? E aí vamos ouvir o vereador, porque ele sabe, a nota é truco, ele joga 6. Ele escala o tom dessa nota, né? Vamos lá, o nome do cara, qual que é? Eu sei que ele é do Patriotas. Sandro Fantinel, nome da figura. Tá encrencado o Sandro Fantinel, viu, Sandro? Tratar um assunto na pauta... Anderson, a qualquer momento que você quiser pausar esse trecho de 1 minuto aqui para comentar, você fica à vontade, tá? Depois a gente vai para fórum para descobrir que ele já afinou. Nosso querido vereador Sandro Fantinel, ele disse a barbaridade que você vai ouvir aí, mas agora ele já mudou de ideia. Quem conhece ele sabe que ele não quis dizer isso. De hoje, que é muito importante e que afeta boa parte dos produtores da Serra Gaúcha em outras regiões, e que é falta de mão de obra para o trabalho no campo. E eu vivo falando isso desde que estou aqui. A tal situação se agrava no período da safra, quando demanda por mão de obra, que já é escassa e aumenta. Essa pauta ganhou grande repercussão nos últimos dias, senhoras e senhores, em função dos acontecimentos em Bento Gonçalves, que na minha visão são exagerados e midiáticos. Me deparei com uma avalanche de críticas e até ofensas a empresas e empresários do setor vitivinícola, que hoje eu ouvi falar aqui, né, da Estrada do Vinho. Anderson, ele já vai falar da relação dele com o setor, de uma visita que ele fez lá. O que já começa lamentável e criminoso é na hora que ele fala que é exagerado e midiático. Realmente é exagero. Eu acho que as penas no Brasil, Álvaro, elas têm que ter algumas mudanças. Por exemplo, ele e os donos das empresas citadas poderiam estar nessa situação, ou trocar os lugares, compreende? Já que é exagerado, qual o problema dele estar 1 mês nessa situação dessas pessoas? Entendi. Eu acho que é benéfico, né? É educativo. E ele pode depois voltar no mesmo plenário e falar a mesma coisa. Olha, estive ali naquele lugar, foi extremamente confortável. Fiz cocô dentro de um buraco, dormi num colchão cheio de pulga e achei que é um exagero reclamarem disso. Eu gostei. Isso, tanto é que eu vou reproduzir na minha família isso. Isso. A partir de agora, né, vou morar assim também. Vamos continuar aqui com o Sandro Fantinel. Anderson, de novo, sentiu aqui que quer intervir, por favor, tá? Não me deixe sozinho com esse homem, Anderson. Que, sob a minha ótica, são desmedidas e injustas. Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Se der para parar... Conversem comigo. É o coach da xenofobia, ele tem um conselho. Desculpa, eu não dá, mano. Juro para você que não dá. Eu tento, eu me esforço. Ele tinha que sair preso daí, Álvaro. Sério mesmo, ele tinha que sair preso daí. Jaula. Porque assim, porque esse lugar que ele ocupa é o lugar onde decide o meu futuro, o futuro de quem está aqui assistindo esse programa. Entendi. Ninguém pode ser racista, homofóbico, em lugar nenhum, mas esses lugares são os piores.
porque é desse lugar que ele faz política pública para legitimar o que a gente está falando hoje aqui. Falou sábado. Olha, isso é bárbaro. Não é possível. Ó, eu vou ser muito sincero a você. Para mais da canalice, eu tenho medo dessa gente, eu confesso. O que faz esse homem com a sua família quando vai num posto de gasolina, num restaurante, ou para a senhora que limpa a casa deles? O que ele diz em privado, né? Se a atuação Se política aí, se dele aí é ele assim, se sente entendi. legitimado de ter uma postura canalha, criminosa nesse nível, imagine na casa dele, onde só está ele e a senhora que limpa a casa dele. Na hora que ele fala que a comida dele não veio quente no restaurante. Vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário. Deu. Chega. Anderson. Não, pior que o cara quer... Primeiro que tem uma questão de semântica. Então, um amigo meu argentino falou, peraí, ele queria que eu estivesse lá, que o meu povo estivesse lá naquela condição? Quer dizer, ainda tem um outro problema seríssimo, porque ele está falando de uma forma que o argentino aceitaria essas cenas. Enquanto a gente ouve o Anderson, imagens do alojamento aí, ó, que o cara falou que é hotel 5 estrelas, aí, ó. Continua lá, meu amigo, desculpa, tá? Só queria mostrar aí, né, pra gente saber com que a gente tá lidando. Vou te falar uma coisa, é a primeira vez que eu vejo mesmo essas cenas, porque eu não tinha visto, não consegui vê-las. É a primeira vez que eu estou vendo aqui com muita gente aqui, porque é muito doloroso isso. E eu só queria dizer que é tudo errado e criminoso o que esse senhor falou, até porque ele diz que o argentino seria melhor no lugar dos nordestinos. Peraí, então ele está falando que o povo vizinho poderia estar nessa condição, ou ele ia fazer o verdadeiro hotel 5 estrelas, já que é argentino? Eu vou ser muito sincero, eu não sei por que a gente tem que aturar essa gente, eles tinham que ser caçados, mano. Pô, tiraram a Dilma por causa de uma pedalada fiscal. Esse que é o problema do Brasil para mim. Quero só complementar com uma última informação, Anderson. Isso aqui eu retirei da Fórum, tá? Esse vereador aí, ele sabe que ele está com um problema, né? Ele sabe que ele está com um problema. Então ele afinou, diz a Fórum, deu uma entrevista lá para o jornal O Globo, mudou o discurso e disse que a fala, Anderson, aqui que eu vou precisar de você. Essa fala aí foi classificada lá pelo governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, como nojenta. Mas o vereador, que a gente acabou de ver aí, o vereador que disse essa barbaridade toda, ele disse que a fala, meu amigo Anderson, foi, atenção, 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 um pouco infeliz. Não, mas eu achei um pouco infeliz mesmo. Como foi um pouco infeliz os primeiros homens que pegaram um grupinho preto lá, pois no navio, que muitos morreram durante o trajeto, e daí jogaram aqui e chicoteavam e usavam como instrumento, como objeto. A gente foi sempre coisificado no Brasil, né? Nós não éramos humanizados, e aí isso foi se repassando, né? A gente foi, aí, por exemplo, não foi nada tão grave assim, a gente só foi jogado, o Léo foi para as favelas, não é tão jogado, a polícia, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, que é uma coisa que não é tão grave assim, um músico tomou 80 tiros de advertência, né? Não é muito grave, né? Os Yanomamis estão sendo dizimados, não é tão grave, né? Igual a sua fala. O que a gente tem que realmente, Álvaro, a gente tem que expurgar essas pessoas. E de que forma? Ela não pode ter um cargo, sabe? Muito obrigado. Qual é o nome do rapaz? Eu só estou dizendo que eu estou sendo sarcástico, porque agora eu vou tratar assim, vou anunciar, né? Daqui 5 segundos serei sarcástico, né? Para que não haja problemas com os nossos amiguinhos que têm problema de compreensão de texto, e enfim. Ele tem que perder o cargo. É o mínimo para a gente se livrar dessa gente, porque esse cara tem poder de caneta, que é o pior. As pessoas têm que entender o lugar que ele ocupa. Ele não está ocupando qualquer lugar, porque daqui um mês param de falar desse assunto, mas a caneta continua na mão dele. Ele tem o reparo histórico que eu quero para o meu Brasil.
Não é financeiro mais. Sabe qual que é? A gente tem que ter punições efetivas para esses crimes. Porque quando o meu povo rouba um leite condensado, ele está lá no tráfico, seja ou se você gosta ou não, esse daí é um assunto maior, é muito fácil ver o cara na TV gritando, olha o marginal correndo, vai lá, polícia, filma ele. É muito simples no Brasil apontar o dedo para um indivíduo de uma cor específica, prender um grupo específico, nós não aguentamos mais isso. Eu não quero saber que ele vai virar charge, meme, que depois vão... Eu quero que ele perca o direito de ter uma caneta que continua contribuindo para a escravização desse Brasil. Porque ele é parte disso. A fala dele, ele sabe para quem ele está falando e para quem ele está contribuindo. Essa que é a questão.